Olá pessoal, boa noite, bem-vindos à nossa live de terça-feira, a nossa tradicional live sobre temas ligados à negociação. Primeiro eu quero agradecer porque o nosso público aqui anda crescendo. Pessoal que está interessado em negociação e advocacia extrajudicial, tem comparecido nas redes sociais, tem me chamado, a gente tem conversado sobre esses temas, né? Especialmente em boxe. Eu estou muito feliz de ver que o pessoal está se interessando. O pessoal está se interessando por uma área que ganha cada vez mais adeptos e que faz todo sentido na advocacia da atualidade. Até quero dizer para vocês o seguinte: hoje de manhã eu gravava aulas para preparatório para concursos. Era uma aula em que eu comentava questões de direito do trabalho, de processo do trabalho, e num determinado momento eu estava lá conversando sobre as comissões de conciliação prévia, as comissões de conciliação prévia, que são uma disposição, um instituto que entrou lá na década, né, no finalzinho da década de 90, no início dos anos 2000, na CLT, e que naquela época não teve muita aderência ao processo de trabalho. E ao fazer a leitura das questões e comentar sobre o que era a Comissão de Conciliação Prévia, eu falei um pouco do cenário atual. Disse, olha gente, se essa legislação ela tivesse, né, aparecido hoje, se essas alterações, se esse artigo 625 da CLT fosse nos dias atuais, talvez a aderência fosse bem maior, porque nós temos um cenário hoje completamente diferente. E esse cenário, que é um cenário mais aberto, mais propício às formas autocompositivas de resolução de conflitos, né, é que me levou a trilhar um pouco esse caminho. Eu quero deixar algo aqui assim muito claro para vocês. Eu não abri e abdiquei mão absolutamente, assim, totalmente do contencioso. Eu ainda trabalho em processos contenciosos, né? Em processos judiciais em que estão tramitando no fórum. É que se eu pudesse, né, o meu desejo, quem sabe no futuro, é que toda a minha advocacia seja uma advocacia só negocial. E a gente vai falar hoje sobre dois pontos bem interessantes. A gente vai falar sobre ancoragem e calibragem na negociação, né? Então, basicamente, o que é ancorar e o que é calibrar. A gente tem que definir um ponto de partida na negociação, né, para a gente conseguir resultados vantajosos, e depois a gente tem que ajustar. Né? Quando a gente fala da calibragem, né, ela é uma ferramenta que é para estimar com precisão o valor real de um bem ou de um serviço que está sendo negociado. Então, quando essas nossas lives, eu costumo deixar elas um pouco mais esquematizadas, com alguns tópicos mesmo, para o pessoal que vai assistir depois conseguir aproveitar, né? E bem como uma aula estruturadinha. Eu até quero dizer para vocês o seguinte, que todas essas lives eu estou subindo no meu canal do YouTube. E depois eu vou disponibilizar para vocês aqui no Instagram os links das lives anteriores para vocês irem assim paulatinamente assistindo quem não conseguiu assistir antes, né? Porque a pegada é justamente essa, falar sobre negociação, sua aplicação no direito, no que ela faz sentido, no que ela não faz sentido, para a gente ver que nós temos um grande oceano azul a desbravar, né? Especialmente na advocacia extrajudicial. Mas vamos lá para o nosso tema, tá, gente? Então, quando a gente fala de calibragem, né? A gente vai falar dessas duas figuras, da ancoragem e da calibragem, né? Por que se precisa dominar essas técnicas? Porque a gente vai perceber que o seguinte, a gente vai influenciar a partir da ancoragem a percepção que as outras partes têm sobre um valor de um determinado bem ou de um determinado serviço, e isso vai aumentar as nossas chances de sucesso. Quando a gente apresenta uma proposta de valor, né, numa negociação, a gente sabe que a primeira impressão ela é a fundamental. Então, a primeira informação que eu vou repassar para a parte contrária, né, sobre uma determinada circunstância, ela tende a ter um peso bem maior na formação das suas opiniões. E eu vou trazer um caso prático. Eu estou, no momento, negociando três
acordos extrajudiciais trabalhistas. Então, os clientes vieram até mim e procuraram justamente, né, para que, antes da propositura da reclamatória trabalhista, eu trabalhe na proposta de acordo. O que aconteceu? A partir dessas narrativas, eu fiz todo um levantamento da narrativa, dos documentos, né, que as partes possuíam, que amparavam as suas pretensões. Eu fiz uma análise do conflito e eu fiz um cálculo. Um cálculo para um determinado caso, para o outro caso e para outro caso. São 3 atividades distintas que envolvem aqueles chamados autotrabalhadores, aqueles trabalhadores que prestam serviços, alguns deles fora da CLT. No primeiro, nas 2 primeiros casos, eu já fiz a proposta e já apresentei o valor inicial pretendido. Então, a partir daí é que eu quero trazer essa questão da importância da ancoragem e por que essa primeira impressão ela é fundamental. Então, mandei um e-mail para a parte contrária, dizendo que eu tinha um interesse, né, em estabelecer uma via de diálogo, quem sabe estabelecer uma negociação, e a parte contrária retornou o e-mail, perguntando se eu poderia, por e-mail, dizer, né, qual era a pretensão, o que se estava buscando, quais eram os valores pretendidos por um acordo. Eu insisti muito que esse primeiro contato acontecesse pelo menos via plataforma digital, porque é uma negociação que envolve, né, uma empresa de um outro estado, e nós fizemos, então, depois de muita insistência, nós fizemos a reunião via Google Meet. A pessoa até, inclusive, me ligou, disse, doutora, mas quem sabe me diga o que é, o que a parte está querendo, qual é o valor que se quer. Eu disse, não é assim, a gente precisa começar a conversar, de repente vamos nos olhar olho no olho para entender todo o contexto da negociação. Porque algo que eu sempre faço no início é sensibilizar, né? Trazer a pessoa para o processo negocial, porque não é algo assim tão comum, embora mais comum do que em outros tempos, mas não tão comum assim. E eu fiz toda a narrativa, disse, olha, o que acontece aqui, se entende que houve, né, existem horas extras impagas, nós temos uma questão envolvendo a própria despedida, existem alguns descumprimentos no que diz respeito a um pagamento de salário por fora, e pelo cálculo aproximado, eu cheguei a um montante, né, de, se eventualmente uma reclamatória trabalhista for proposta, pelo esse cálculo que eu fiz, aproximadamente, que nós teríamos de proposta inicial, seria R$280 mil. A pessoa, quando ouviu, ela se assustou. Então, eu já percebi que essa primeira impressão foi fundamental. Eu disse, mas como? Como assim 280? E eu fui contextualizando, né, como é que eu cheguei aproximadamente nesse valor. Então, a ancoragem, ela tem essas características, né? Ela fixa uma primeira impressão, ela vai influenciar nas expectativas, isso não tem dúvida nenhuma, né? Porque esse valor ele vai definir um ponto de referência para as expectativas das partes, né? E vai influenciar as avaliações subsequentes. Eu, para minha cliente, eu disse, né? Fiz, olha, é um cálculo estimativo que nós fazemos, e a partir desse cálculo estimativo, não quer dizer que uma eventual... Não sei, gente, alguma coisa está acontecendo aqui, a minha cachorra está chorando muito. Eu não sei por que ela está chorando tanto. Eu acho que eu vou ter que ver aqui só um pouquinho. Vem aqui. Saí da live e voltei pra live, porque a cachorra tá em cima do sofá, chorando bastante, ela não quer descer, ela tá lá chorando porque ela quer que alguém fique com ela em cima do sofá. Mas acabei se não tem, dona Rebequinha, vai ter que descer do sofá. Bom, então o que a gente estava falando aqui, gente? A gente estava falando, então, dessa questão da influência das expectativas. É bom saber compatibilizar a expectativa do nosso cliente, né? E, igualmente, entender qual é o reflexo da formulação dessa proposta vai fazer na parte contrária e qual é a expectativa que a parte contrária terá. Tá? Então, isso tem que ficar igualmente claro. Eu sempre falo para os clientes que é o seguinte, que nós precisamos fazer um cálculo inicial a partir de uma narrativa que foi
soma a uma questão documental, uma análise de prova. A Tatiana, ela tá chorando aqui, mas ela tá chorando porque ela é mimada, sabe? Sim, ela é super mimada. Ela tá chorando porque ela quer que eu fique lá com ela, né? Então ela não quer descer do sofá. Ela tá... vamos deixar ela ali chorando mais um pouquinho, porque não é possível. Eu fui ali pegar, ela saiu correndo, não tem como, né? Muito, muito mimadinha. Então essa influência, ela é para ambos os lados. E é bastante importante que a gente consiga alinhar as expectativas do nosso cliente. Tá? Porque no momento em que eu digo, eu cheguei a um cálculo aproximado. Oi, Guilherme, tudo bem? Entrou aqui o Guilherme, o responsável por todos esses conteúdos maravilhosos que vocês estão vendo na minha rede, que vocês estão gostando tanto, estão me mandando feedbacks. Né, Guilherme? Tu acha que eu não vi que tu tá fazendo lives com teus outros clientes? Eu acho que eu fiquei meio com ciúmes, mas eu não falei nada. Agora eu acho que eu já superei nesse momento. Amanhã eu não supero. Vamos voltar aqui pro tema da ancoragem e da calibragem. Então, gente, isso é importante. Na medida em que eu digo para o meu cliente que o cálculo aproximado que eu fiz foi um cálculo de 280 mil, ele também passa a ter uma expectativa em cima desse valor. Só que aí a gente tem que alinhar. Por quê? Porque existe risco de processo, quer dizer que depende também toda de uma produção probatória. É algo que tem que estar devidamente estruturado e pensado para ambas as partes. Mas eu sei qual foi o reflexo desta minha proposta na parte contrária, né? Então a gente sabe que até um ajuste heurístico acontece, porque as pessoas elas tendem a ajustar as suas avaliações em relação ao que foi ancorado inicialmente, né? Mesmo que não seja um reflexo preciso do valor real. Então o que pode estar acontecendo lá do outro lado? Pô, como é que a fulaninha acha que tem de descumprimento contratual que é 280 mil reais? E eu ainda comentei, eu vou trazer outros exemplos do desdobramento desse caso para dizer para vocês que me pediram um demonstrativo do meu cálculo, tá? Como é que tu chegou a tal valor? Qual foi a base que foi utilizada para chegar a uma diferença de horas extras no patamar de 280 mil reais? E eu demonstrei. Eu disse assim, olha, a minha base de cálculo foi um salário, uma remuneração de tanto, mas eu preciso salientar, na hipótese de propositura de uma reclamatória trabalhista, né, que vai ser ajuizada e que tem requisitos para o seu ajuizamento, que é a estimativa de um determinado valor. Eu tenho um perito no escritório que faz esse cálculo e que pode dar muito superior ao que eu agora, para efeitos de negociação, estou ancorando, né? Então, quando a gente aplica a ancoragem na negociação, a gente tem que ter esse cuidado para definir, né? Qual é o valor. Eu tenho que ter também confiança para apresentar, né, a âncora, né? Eu tenho que utilizar essa linguagem clara, essa linguagem concisa, confiante para apresentar. Como a parte contrária, ela ficou com dúvida. Ela disse, tá, mas só um pouquinho. Eu não entendi da onde que saiu os 280 mil. Tu pode me comprovar? E aí eu fiz uma comprovação. Então a média foi de 3 horas extras dia, pegando uma remuneração de 9 mil reais, dividido pelo número de horas, multiplicado por 50, com 20 dias úteis no mês, chega-se aproximadamente a tanto. Mais os reflexos, chega-se a tanto. Né? Há uma questão envolvendo dano moral em face dessa e dessa circunstância, chega-se a tanto. Né? As diferenças de bonificações nesse patamar, chega-se a tanto. Eu não fiz uma liquidação dos pedidos, mas eu fiz uma estimativa e apresentei, né, com confiança. E mais ainda, eu ainda considerei, né, alguns ajustes. Então, e considerei isso de uma forma antecipada, dizendo... O que eu estou apresentando agora a título, né, de valor proposto pode aumentar consideravelmente se a reclamatória for proposta, porque aqui é uma média
Nós vamos fazer depois com uma análise mais aprofundada da documentação. Para efeitos de reclamatória trabalhista, pode ser que aumente o valor da causa. Então, os 280 não é única e exclusivamente o valor que vai aparecer numa reclamatória se ela for proposta, né? Muito bem, então aqui a gente falou dessa questão da ancoragem. Mas quando a gente fala de calibragem, tá, pessoal? O que é calibrar, né? A calibragem, ela é, na verdade, vem do lado contrário. A calibragem, ela é uma necessidade de estimar com precisão o valor real de um determinado bem ou serviço. Então, eu sei que a proposta que eu fiz, ela poderá ser posteriormente calibrada, né? Porque pode ser que a parte contrária me diga assim, doutora, eu tenho aqui alguns contra-cheques que demonstram um pagamento de uma média de 2 horas extras por dia. Então, se a senhora está dizendo que são 3, eu pagava 2, eu vou ter uma diferença de 1 hora extra e esse valor vai cair consideravelmente. Então, no exemplo, né, que eu tô trazendo para vocês, isso é a questão da calibragem, né? Então, quais são os segredos? Fazer uma estimativa precisa, né? Ela é basicamente considerar diversos valores que são relevantes, diversos fatores que são relevantes para aquele ajuste daquela estimativa, né? O que é importante também? Dominar o mercado em que eu estou negociando. A gente está falando do mercado do direito. Ao falar do mercado do direito, eu estou discutindo basicamente o quê? Eu estou discutindo entendimentos jurisprudenciais, eu estou discutindo interpretação de uma determinada legislação, é isso que a gente faz. Amanhã eu tenho 2 julgamentos no tribunal, tá, pessoal? E esses 2 julgamentos eu vou lá presencialmente, eu já apresentei memoriais, eu já conversei com os desembargadores das turmas, e o que eu sei? Eu sei que existem pedidos que têm uma grande chance de serem confirmados, porque são de posicionamentos majoritários daquela turma, e outros pedidos que não vão ser considerados, né? Porque a turma entende de forma diversa. Eu trouxe inclusive um quadro comparativo dizendo aqui isso aqui foi julgado dessa forma, que foi julgado dessa outra forma. Então eu estou dizendo, neste meio tempo, hoje conversando inclusive com o desembargador, eu disse, doutor, eu sei qual é o entendimento que se tem de um determinado pedido X, mas eu gostaria de tecer algumas considerações a esse respeito, porque eu acho que a jurisprudência da turma poderia modificar nessa circunstância, nessa particularidade. Aí o desembargador me disse, doutora, é uma questão que envolve uma necessidade de padronização pelos inúmeros processos que são aqui julgados. Nós julgamos processos de execução de toda a 4ª região. Então a gente teve que, num determinado momento, padronizar. Mas isso que a senhora está dizendo, que é uma circunstância separado, tem que vir da tribuna, tem que vir da sustentação oral, tem que ser pontuado, porque senão não vai haver a mudança desse determinado precedente. Então eu fui fazer toda uma pesquisa para dizer por que naquele caso em específico, qual era o risco, né, que se mantinha, que poderia ocorrer se a decisão fosse daquela e daquela outra forma. Isso eu também fiz a consideração com o meu cliente, né? Então a gente tem que dominar o mercado em que a gente atua. A gente tem que evitar armadilhas também na calibragem, né, gente? Quando a gente fala de calibragem, ela nos protege de cair em certas armadilhas, e uma das armadilhas da calibragem é justamente o quê? A ancoragem. Quando a parte contrária me diz assim, por que 280 mil? Justifique. O que ela queria saber? Se eu tinha jogado um valor lá para cima sem nenhum respaldo num critério objetivo. Era isso que ela queria saber, basicamente. E aí eu justifiquei o cálculo, né? Justifiquei o cálculo e justifiquei mais ainda. Justifiquei a possibilidade do cálculo ser superior na possibilidade de uma propositura de uma ação. Isso fiz por e-mail, né? Voltou um pedido, olha, para analisar a proposta, para eu poder fazer uma contraproposta, me diz por que tu tá pedindo isso. Então ela traz a calibragem, ela tá fugindo justamente do quê? Ela tá tentando escapar da armadilha da ancoragem, que ali na ancoragem a primeira informação recebida sobre o valor, ela pode, como eu mencionei anteriormente, influenciar excessivamente a percepção, né?
Então é isso, a gente acaba fazendo o seguinte, para a gente aprimorar as nossas habilidades na calibragem, eu tenho que fazer pesquisa e análise profunda de um determinado mercado, que eu mencionei para vocês. Já digo para os meus clientes qual, dependendo da turma em que cai um processo, como é que vai ser um julgamento de um determinado pedido. Ainda mais com todas as ferramentas de tecnologia que nós temos, uma possibilidade de girometria, a gente consegue identificar, né, como é que tal relator julgou em tal composição, qual é a probabilidade de êxito, de manutenção ou de reforma de uma determinada decisão. A gente acaba considerando também fatores relevantes, né? Eu tenho que influenciar eu tenho que considerar todos os fatores que vão influenciar num determinado valor que está sendo apresentado, né? Qual é a demanda, qual é a oferta, qual é a localização. Agora mesmo, fazendo uma questão bem específica no que diz respeito a essa ancoragem, eu tenho uma audiência de conciliação agora marcada num processo em que a sentença foi uma sentença muito ruim. Foi uma sentença muito ruim, uma sentença que não é favorável para o nosso cliente. E a minha cliente disse assim, o que tu acha de uma proposta de acordo de tanto? Eu disse, acho péssima essa proposta de acordo agora, porque eles não têm nenhum motivo para aceitar esse valor, porque não tem ainda uma decisão em sentido contrário. Eles estão com uma condenação lá embaixo. Para a gente formular uma proposta de acordo muito superior àquela que eles têm como uma decisão até então, ela não vai se justificar. Diferente é depois da reforma da decisão, né? Aí sim a gente tem um outro paradigma, né? Então, consultar especialistas, trazer um aprimoramento contínuo. Então, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo, tá? Gente, eu vou trabalhar com uma questão, a gente está falando de processos, né? E de acordos e de conflitos que envolvem a aplicação do direito. Então, eu vou ter calibragem e ancoragem, vou ter calibragem e ancoragem, essa e o link que eu estou tentando fazer com vocês. Mas quando a gente fala, por exemplo, de negociação de salários, vamos falar de negociação de salários, negociação de contratos. Eu quero discutir lá com o Unidal o aumento do valor da minha hora, né, da minha hora aula, seja para os concursos, seja para OAB. O que eu vou discutir com eles, né? Eu vou discutir qual é a minha experiência, qual é a minha qualificação, quanto é que o mercado está pagando para cargos semelhantes, né? Quais são as atividades e os diferenciais que eu apresento para conseguir discutir esse montante. Então, são tópicos que se apresentam de uma forma geral para qualquer tipo de negociação, uma negociação de salário, uma negociação de compra e venda de um automóvel, uma negociação de compra e venda de um imóvel e até mesmo uma negociação dentro do processo. Qual é a proposta? Aquele que faz a proposta inicial, né, que diz, olha, eu tenho interesse na resolução desse conflito pela via autocompositiva. Seja numa dissolução parcial de sociedade, por exemplo, eu quero receber tanto, né, a título de apuração de haveres, que não dizem respeito somente às cotas sociais. Isso tem um impacto. E essa importância dessa influência do valor que é apresentado, que se tem como efetivamente ancorado, é que a gente vai trabalhar esse ajuste depois da calibragem. Então, voltando para o exemplo que eu estava trazendo para vocês inicialmente. Luciana, se vier uma contraproposta, a tua cliente já ouviu que a ação, os valores calculados na ação dela aproximadamente chegam a 280 mil. Se vier uma contraproposta de 50 mil reais, tá? Aí eu vou ter que trabalhar com o quê? Eu vou ter que trabalhar com a chamada ZOPA, com a zona de possível acordo. Qual é o mínimo que a minha cliente vai aceitar? E aí, quando eu digo para ela o mínimo que ela vai aceitar numa negociação, eu considero, ela me diz, Luciana, o que tu pensa? Eu digo, com esse teu cenário, com o teu tempo de contrato, com o valor do teu salário, eu acredito que o mínimo seja, hipoteticamente falando, 200 mil reais. Vamos falar, hipoteticamente falando. E tu tens que perceber que também desse valor que eventualmente tu estabelecer como mínimo, ainda há um desconto a título de honorários. Vai ter um desconto a título de honorários. Se
nós não chegarmos a um acordo, qual é a nossa alternativa? Aquilo que está fora da mesa, né? Qual é a nossa melhor alternativa possível, né? Qual é a BATNA? É o ajuizamento da ação. No ajuizamento da ação, o que nós temos? Todo um risco de um processo. Eu posso te garantir que a ação vai chegar num patamar de 280 mil? Não posso te garantir. Pode ser superior? Pode. Pode ser inferior? Pode. E a partir daí é que a gente começa a fazer as avaliações, né, para negociar esses tipos de conflitos. Vocês sabem que nas minhas lives eu vou trazer muito do que eu negocio no dia a dia no escritório. Então, eu negocio no dia a dia, sejam as questões envolvendo o direito do trabalho, direito empresarial, as questões envolvendo o LGPD e o compliance. A gente passa o tempo inteiro negociando. E são esses exemplos que eu vou trazer para vocês aqui mais constantemente, porque eles são ligados à minha área de atuação, né? Eu espero, gente, que com essas lives que a gente vai fazendo sempre nas terças-feiras, vocês se familiarizem com alguns termos negociais e que não estão tão distantes assim, né, do direito, muito antes, pelo contrário, estão cada vez mais próximos, tá bem? Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil, mas ela também sobe lá depois pro meu canal do YouTube, que é verdade, eu não mexo muito lá no canal do YouTube, porque é muita rede social para organizar, pessoal, muita rede social para organizar junto com a advocacia, junto com a docência, de vez em quando eu me atrapalho, mas eu vou começar a compartilhar mais aqui os links das lives salvas para vocês acessarem e também me seguir por lá. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima terça-feira.